Ei, olá pessoal, eu sou o Ricardo e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Grande Prêmio do Bahrein, a segunda etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. Bem, a corrida foi fantástica, né? A gente teve ação praticamente durante todas as voltas, não teve nenhum momento que deu sono, que deu preguiça de acompanhar a corrida. E a gente tem vários pontos para destacar. Eu escolhi alguns que eu falei no meu texto para trazer nesse vídeo. Primeiro ponto que a gente pode realmente levar em consideração desse Grande Prêmio do Bahrein, desse início de temporada de maneira geral, é a McLaren. A McLaren deu uma reviravolta nos rumos que ela estava tomando no ano passado. A equipe teve uma temporada péssima em 2018 e o motivo disso foi um erro estrutural no carro da temporada passada. Né? O próprio Alonso, enfim, a diretoria do time inglês comentou que o carro, entre aspas, nasceu mal. Né? Ele foi projetado, tinha um erro no seu projeto. Não um erro exatamente, né? Mas alguma situação que tirava rendimento do carro e que isso não dava para corrigir no meio da temporada. Então foi basicamente um ano perdido. Mas a partir do momento que a equipe descobriu isso, ela corrigiu essa situação para 2019. E o carro entregue nesse ano é um carro muito mais à altura da McLaren do que era na temporada passada. Além disso, a gente tem também o fator dos pilotos. Né? Muita gente tinha bastante desconfiança até com a dupla da McLaren para esse ano, pelo fato do Lando Norris ser um estreante e pelo Sainz não ter resultados tão expressivos assim na categoria. Porém, a gente esquece que o Sainz sempre teve companheiros muito fortes. O Sainz entrou na categoria com o Verstappen de companheiro na STR e teve o Hülkenberg como companheiro na Renault. Então, foram batalhas bem difíceis mesmo pro piloto espanhol. Só que os dois vêm entregando resultados muito bacanas nessa temporada de 2019. Você diz, mas o Sainz caiu fora das duas corridas. O Sainz caiu fora das duas corridas. Mas quando ele teve a possibilidade para competir, ele competiu. Conseguiu levar a McLaren para a sétima posição na qualificação para o Grande Prêmio do Bahrein e estava em quinto, né? Estava em sexto, tentando ir para o quinto lugar, quando ele teve aquela intercorrência com o Verstappen. Estava rendendo, ele ia ultrapassar o Verstappen, acabou fazendo a manobra errada. Mas isso mostra que ele tinha ritmo, que ele estava se sentindo bem no carro e que teve uma química ali entre o piloto e o carro. A mesma coisa acontece com o Lando Norris. Classificou bem para o Grande Prêmio da Austrália, chegou no Q3, acabou ficando preso atrás do Giovinazzi naquela ocasião, mas isso foi mais uma questão do circuito mesmo, né? É muito difícil você ultrapassar em Melbourne. Nesse final de semana, numa pista onde a ultrapassagem é mais fácil, o Norris entregou um resultado excelente, terminou na sexta posição, andou sempre na parte da frente da corrida, teve ali sempre naquela briga com as Renault. E não podemos esquecer que é só a segunda corrida do Norris na Fórmula 1. Então, piloto chegando em sexto, só no seu segundo grande prêmio na categoria, é um baita de um resultado. Então fica isso, né? O aviso para a gente prestar atenção na McLaren em 2019. Pódio, eu acho que é muito circunstancial. Né? Nenhuma das equipes está próximo do que são Mercedes, Red Bull e Ferrari. Então, para conquistar pódio, teria que pelo menos dois, ou enfim, três carros das grandes abandonarem. E é uma situação circunstancial, mas o fato é que a McLaren deve sim estar na briga para conquistar o quarto lugar no Mundial de Construtores. Vai depender bastante da confiabilidade do motor Renault. Renault que também deixou a gente com uma pulga na orelha
depois do Bahrein. Aquelas quebras do Ricciardo e do Hülkenberg praticamente sincronizadas. Foi uma situação muito estranha. A montadora francesa precisa trabalhar para tentar resolver essa questão, que não é de hoje, né? A gente está ali desde 2014 praticamente, desde o início da era V6 híbrida na Fórmula 1, com a Renault sofrendo problemas de confiabilidade. Isso é um tanto quanto inaceitável para uma montadora tão grande como a francesa. Além dessas duas situações, a gente precisa falar da Ferrari, né? O que aconteceu nesse final de semana foi quase que um replay do que vem acontecendo nos últimos 2 anos com o time italiano, tanto na questão do Vettel como na questão do Leclerc. O Vettel, né, é mais... Vamos falar do Vettel primeiro, então. Vettel é mais uma questão do piloto em si. A Ferrari não teve culpa nenhuma no erro do Vettel. Rodou sozinho, parece que acelerou mais do que devia. Foi bizarro, cara, faltam adjetivos para essa situação do Vettel. Simplesmente não tem mais como defender o piloto alemão, tá? Ele vem cometendo esse tipo de erro desde o ano passado, perdeu o título de 2018 por conta desses erros de principiante. Cara, o Vettel tem quase 30 anos, ele é tetracampeão do mundo. Não tem currículo para sentir pressão. Não poderia sentir essa pressão. O Vettel tá nessa posição de lutar por título mundial desde 2010. O primeiro título que ele conquistou foi há quase 10 anos atrás. Não pode usar a pressão como justificativa para esse tipo de situação. Precisa se reinventar, como eu falei no meu texto ontem. Precisa se reinventar, precisa trabalhar o seu mindset, tentar, sei lá, procurar alternativas para se tornar um piloto mais competitivo e conseguir lidar com essa situação de pressão, porque, cara, é simplesmente inaceitável que ele tenha rodado da mesma forma como ele rodou há 6, 7 meses atrás, que foram incidentes que o fizeram perder um título mundial. Então, parece que a pré-temporada passou e o Vettel ficou sentado olhando para a TV, assistindo Netflix e, enfim, esqueceu de treinar. É uma situação inaceitável e ele precisa mudar. Ponto. Sobre o Leclerc, né, deu até dó do Leclerc, mas assim, voltamos na questão de erros sendo repetidos. A Ferrari tinha uma dobradinha em mãos no Bahrein e jogou ela fora. Lembra muito Singapura 2017. A Ferrari tinha o melhor carro naquele circuito. Vettel era pole, o Raikkonen era terceiro, se eu não me engano. E deu um acidente na primeira curva, os dois carros caíram fora e a vitória caiu no colo do Hamilton, que foi ser campeão do mundo algum tempo depois. Dessa vez não teve acidente, não teve nada, mas a Ferrari tinha a vitória nas mãos e deixou ela escapar por problemas internos. Naquela situação, um acidente, nesse final de semana, questão de confiabilidade. Ferrari não pode repetir esse tipo de erro, né? A gente já falava nessa situação em 2017, que foi a própria Ferrari que perdeu o título mundial. Nesse final de semana foi a própria Ferrari que jogou fora a vitória, jogou fora pontos importantíssimos para o Mundial de Construtores também, e entregou eles na mão da Mercedes. A Mercedes que está se tornando mestre em capitalizar erros dos adversários. Então, fica o aprendizado para a Ferrari também. O Leclerc não tem nem muito o que falar sobre ele fez um final de semana praticamente perfeito, né? Liderou treinos livres, liderou todas as sessões do treino de classificação, Q1, Q2, Q3, tinha uma vantagem muito confortável, estava com 10 segundos de vantagem para o Hamilton, tinha a corrida totalmente sob controle, né? Acabou acontecendo um problema mecânico. A Ferrari precisa trabalhar, tem muita temporada pela frente, o time tem dinheiro, tem investimento para
para conseguir evoluir no quesito confiabilidade. É só mesmo trabalhar, é só não deixar que a cultura do medo vença novamente. Falei também sobre isso no texto, que né, a própria imprensa italiana, a cultura que a gente tem em torno da Ferrari, é muito essa cultura do medo, né? Essa questão de, começa a dar uma coisa errada aqui, o time começa a degringolar e do nada a temporada vai pelo ralo. Não pode acontecer esse tipo de situação. A Ferrari tem um excelente carro em mãos, tem um motor muito bom, talvez falte um pouquinho de confiabilidade, mas tem um motor muito bom e tem um piloto, né? O Vettel é um piloto capaz, mas ele tá com um problema, né? Tá com uma moral muito baixa no momento para a gente colocar ele brigando por título. Tem o Leclerc, que é um piloto rápido, um piloto consistente e um piloto concentrado, muito focado. Inclusive eu estava refletindo sobre o Leclerc, pode ser, a gente não pode exigir isso dele agora, mas ele pode ser o ponto de equilíbrio que a Ferrari não teve com o Vettel. Essa questão da cultura do medo, de tudo começar a degringolar e do nada a Ferrari se encontrar num abismo, vem muito do time não ter uma liderança, não ter um ponto de equilíbrio, não ter um cara que, né, reúna todo mundo e fale, não, a gente tem um carro bom, a gente tem um motor bom, a gente tem tudo bom, a gente só precisa fazer o nosso trabalho com calma, né, e entender os nossos erros para tentar consertar eles e voltar melhor no próximo final de semana. O Leclerc pode ser esse cara, ele tem a mentalidade para ser esse cara, ele não tem a idade, ele não tem a experiência, mas ele tem a mentalidade e tem o perfil para ser esse tipo de pessoa. Eu acredito que ele vai ser ainda esse piloto. Não sei se nesse ano. Acho que nesse ano ainda é muito cedo. Mas no futuro ele pode dar muitos frutos nesse sentido, além dele ser um piloto excelente. E como eu falei, né, só para a gente não deixar passar em branco, a vitória acabou caindo mais uma vez no colo da Mercedes, mais uma vez nas mãos do Lewis Hamilton, se vem sendo o grande trunfo da Mercedes nos últimos 2 anos, onde ela não teve o domínio absoluto da temporada. A grande sacada do time alemão foi capitalizar, foi se aproveitar dos erros adversários, manter o seu carro confiável, manter seu carro na pista sempre. Assim que acontecer algum problema com a Ferrari ou com quem quer que seja que estiver na frente, a Mercedes está lá pronta para abocanhar. Foram só 2 corridas, mas a Mercedes já tem 87 pontos no campeonato de construtores. Bottas é o líder com 44, Hamilton 43, Leclerc 26. Já é uma vantagem assim de respeito. Tem muito campeonato, obviamente, tem muita coisa para acontecer, mas a questão é, não deem chance, não deem espaço para a Mercedes brigar, porque quando ela chega, ela sabe aproveitar. Isso é fato. Bom, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Eu volto daqui a 2 semanas. A gente vai ter o Grande Prêmio de número 1000 da história da Fórmula 1 acontecendo no circuito de Xangai, na China. Corrida de madrugada, a gente vai madrugar de novo para assistir Fórmula 1. É sempre um sentimento fantástico. Eu adoro assistir Fórmula 1 de madrugada, porque tem silêncio. É muito bom para a gente prestar atenção na corrida. É isso. Valeu, pessoal. Até mais.